de bênção, Pai. Fala conosco ainda mais nesta noite através da vida do Teu Filho. Pai querido, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem preparado para nós, porque é muito diferente daquilo que nós queremos. Oh meu Deus querido, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Pai querido, abra a mente do Teu povo, abra os nossos corações e nos prepare para esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos. Abre sua Bíblia, por gentileza, no livro de Salmos, de número 37. Nós vamos estar lendo o verso 23 e 24. Salmo 37, verso 23 e 24. Louvo a Deus por poder estar aqui nessa noite, reunido junto com os irmãos, para junto cultuarmos a Deus. Agradeço ao pastor Jonatas novamente pelo convite, a recepção dos irmãos, e que Deus continue agraciando cada um de vocês em nome de Jesus. Salmo de número 37, verso 23 diz assim: O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Pode se assentar, por gentileza. Quero aproveitar este momento para falarmos sobre propósito. Nós iniciamos mais um ano, e é comum nesses inícios de ano, nós estabelecermos algumas metas, alguns objetivos, acreditarmos em algumas ações que possam promover algo diferente para as nossas vidas, daquilo que possivelmente no ano passado almejamos, e algumas delas deram início, outras não aconteceram, e permanecemos na esperança de que esse ano vá ser diferente. Há pessoas que estão promovendo o terror, de acreditar que esse ano será terrível. Há pessoas que estão promovendo a ilusão de acreditar que este ano tudo vai ser mais fácil. O que vai definir isso? As decisões das nossas vidas, as escolhas que fazemos, os propósitos que seguimos, as metas que estabelecemos. Todas essas coisas são muito mais poderosas do que acreditar que uma virada de ano, que uma transformação numérica pode fazer alguma coisa pela sua vida. Não é o ano que precisa ser diferente, é você e eu que precisamos tomar atitudes diferentes nas nossas vidas. E iniciamos neste ano dando os parabéns para os irmãos que logo mais vão aqui receber a certificação da promoção das escolhas que fizeram, e hoje contemplarão o resultado daquilo que lá atrás fizeram. O que diferencia a fé do conhecimento? Há algo no nosso meio cristão que nos faz acreditar que, se somos cheios de fé, não precisamos de conhecimento. Há algo no nosso meio que nos faz acreditar que, se temos conhecimento, ele já é suficiente e que não necessitamos da fé. Para que servem essas duas ações? A palavra de Deus vai dizer que Jesus ele crescia na graça e no conhecimento. Isso propõe que ambas são ações distintas, mas fundamentais para se cumprir um único propósito. O que é a fé? A fé é aquilo que eu e você precisamos para usar para nós mesmos. A fé é aquilo que você precisa para você. Você precisa ter fé para se beneficiar das bênçãos do Senhor para a sua vida. Agora, para que serve o conhecimento? O conhecimento serve para ser usado para beneficiar os outros. A fé não pode ser transportada a outra pessoa. Você não pode transferir a sua fé para outra pessoa. E às vezes nós queremos que os nossos vizinhos, que os nossos familiares, que os nossos amigos tenham a fé que nós temos.
E para nós é uma afronta quando nós vamos conversar com algumas pessoas e elas não professam a fé que nós professamos. Nós nos ofendemos, nós nos sentimos confrontados, em alguns casos nos sentimos diminuídos, porque como é que pode haver algo que para nós é importante, significativo, e isso não é usado também pelos outros, e que dirá ainda maior, quando essas pessoas são próximas, nossos familiares, talvez o esposo, talvez a esposa, talvez o filho, e aí nós tentamos transferir essa fé. Nós queremos exigir que essas pessoas tenham a mesma fé que nós temos, e queremos que elas estejam no culto como nós estamos, que elas vivam a vida como nós vivemos, que elas creiam como nós cremos, e tentamos fazer de tudo, mas a fé não é transferida. Então o que é que nos resta fazer diante desta fé? Transferir o conhecimento que nos faz ter esta fé. Quer um exemplo disso? Certamente você que está aqui nessa noite acredita na volta de Jesus. Você crê que Ele vai voltar. Você crê que um dia lá nas nuvens Ele vai apontar, o som da trombeta vai soar, e Ele vai aparecer, e aqueles que estão mortos vão ressuscitar, e junto com os que estão vivos serão levados para o céu. Essa fé fundamenta a sua vida, essa fé firma os seus passos. Mas como é que vai transferir isso para alguém, se você não tiver o conhecimento necessário para fazer com que a outra pessoa entenda aquilo que a sua fé já te faz entender? É por isso que precisamos aprender, é para isso que precisamos estudar. Talvez muitos de nós aqui, e possivelmente a maioria, não precisa estudar para ter fé. Você já tem, você já crê, você experimenta milagres de Deus na sua vida, justamente porque você tem fé. Justamente porque você crê, você se abdica das coisas deste mundo. Justamente porque você crê, ainda que o mundo à sua volta esteja desmoronando, você continua olhando para o autor e o consumador da fé, que é Jesus Cristo, e as dificuldades da vida não abalam a sua fé. Mas se você não tiver conhecimento, você é igualmente parecido com aquele profissional que ele sabe tudo da área dele. Você dá para ele fazer, ele faz, ele resolve, mas ele tem uma péssima didática para transferir o conhecimento dele. Eu já tive professor ou professores em faculdade que eram pessoas sensacionais nas suas áreas. Muitos deles davam consultorias, mas na hora que vinha para uma sala de aula, que precisava transferir tudo aquilo que havia de conhecimento nele, não sabia fazer, porque não aprendeu para ensinar, aprendeu apenas para ser. E muitos de nós somos exímios cristãos e não temos dúvidas da sua fé e da sua conduta e do modo que você vive, mas talvez haja em nós uma grande deficiência em não saber transferir para os outros, para os demais, aquilo que movimenta a nossa vida a servir a este Deus. E a palavra de Deus vai nos instruir exatamente a não entrar em vãs discussões, a não ficar em debates que não levam a nada, mas com mansidão, transferir para as pessoas qual é a razão da nossa fé. E veja bem, não é transferir a fé, é transferir a razão. A razão é o conhecimento que fundamenta os alicerces daquilo que faz você e eu acreditarmos no que acreditamos.
E para isso precisamos de uma igreja que tenha a ambição, o desejo, a vontade, o estímulo, a proporção de buscar conhecer, de buscar saber. E talvez não para si, mas para transferir aos outros. Talvez você não precisa saber a escatologia, porque você já crê na volta dele. Mas e se alguém te perguntar acerca da grande tribulação, vai haver salvação ou não vai haver? Como é que respondemos os 144 mil que estarão protegidos naquele momento? É para todos os desviados? É só para Israel? É a igreja que vai estar na grande tribulação? Ou a igreja não passa pela grande tribulação? Como é que respondemos a estes fundamentos? Ou deixamos essas pessoas à margem de uma vontade de buscar saber e ele que se vire? Ou você vai responder para ele: eu não sei, eu só sei que eu creio. É necessário termos o desejo por aprender, e o aprender pode não estar associado à sua fé, mas sim a necessidade de você saber o que é que você vai transferir, porque muitos podem estar morrendo ao nosso lado, porque nós não estamos sabendo explicar para eles o motivo, a razão da nossa fé, porque nós pensamos na fé como um sentimento. A gente acha que a fé é sentir algo positivo por Deus. A gente acha que a fé é simplesmente um movimento que surge dentro dos nossos corações e nos impulsiona a fazermos. Isso pode ser sentimento positivo, isso pode ser chamado de otimismo, isso pode ser chamado de um monte de coisa, só não pode ser chamado de fé, porque a verdadeira fé, a palavra diz que ela é um fundamento, ela é um alicerce. E é por isso que muitos de nós estamos perdendo batalhas. É por isso que muitas casas cristãs estão passando as dificuldades que estão passando. É por isso que muitas famílias, mesmo vindo para a igreja, estão tendo dificuldades. É por isso que muitos cristãos estão se divorciando. É por isso que muitos cristãos estão sendo levados presos. Porque movimenta-se um sentimento de uma fé que não condiz com uma ação verdadeira do Espírito Santo de Deus. Eles sentem muitas coisas, eles só não possuem os mesmos sentimentos que há em Cristo Jesus. Eles não possuem o mesmo sentimento que há em Deus. Porque só há uma maneira de sentir o que Deus sente, é através da fé. E a fé não é um sentimento, a fé é um fundamento, a fé é um alicerce. Eu devo saber por que é que eu sirvo a Deus e não o mundo. É eu saber o que é que eu posso esperar de Deus. É por isso que por vezes Paulo vai dizer: não vos enganeis. Porque o engano vem justamente pela ação do sentimento. Ele diz: vai surgir no meio de vós muitos falsos profetas, muitos falsos ensinadores, e enganarão a muitos. Porque vai chegar um tempo em que as pessoas vão ter comichões nos seus ouvidos, de ouvirem aquilo que lhes agradam, daquilo que satisfazem os seus sentimentos. É por isso que tem muitos lugares aí, e a Bíblia não chama de outro nome esses lugares, senão como está registrado em Apocalipse, chamando esses lugares de sinagogas de Satanás. A sinagoga vem da ideia de se reunir, e Jesus está dizendo: tem lugares que parecem igreja, que parece que se reúne por causa de mim, que parece que estão lá porque me amam, mas na verdade são sinagogas de Satanás. Eles se reúnem em um lugar que não promovem a verdadeira palavra de Deus. E pasmem, há muitos de nós que gostam de ser enganado. É tão fácil crer em Deus,
É tão fácil servir ao Senhor. A palavra dele não é difícil de ser entendida, porque ela é uma revelação, não é um enigma. Não é preciso chegar nas Escrituras e tentar montar um quebra-cabeça para tentar entender o que é que Deus está dizendo. Ele revelou a nós qual é a sua vontade. Só que somos enganados porque muitos de nós pouco nos importamos com a vontade de Deus. A gente se reúne para que a nossa vontade possa acontecer. A gente se reúne para ser curado. A gente se reúne para conseguir a bolsa da faculdade. A gente se reúne para ser promovido na nossa empresa. A gente se reúne para não faltar alimento dentro da nossa casa. A gente se reúne para não ser adoecidos. A gente se reúne para poder receber. E em pouquíssimos casos nos reunimos para nos importar com a vontade de Deus. O que Deus fala só tem importância para muitos de nós se for aquilo que nós estamos desejando. Se estamos enfermos, queremos uma palavra que cura. Se estamos desempregados, queremos uma palavra que abra portas. Agora não entendemos que nenhuma dessas coisas tem fundamento se a fé não for de fato estabelecida dentro dos nossos corações, dentro da nossa vida, para nos movimentar a um propósito. E o que é o propósito? Propósito é uma intenção definida para a vida. E há duas formas para nós definirmos as nossas vidas. Ela pode ser definida através de uma ação divina ou através de uma ação humana. A essa ação divina nós podemos chamar de propósito. A essa ação humana nós devemos chamar de planejamento. Nós podemos chamar de projeto. Qual é a diferença de propósito e de projeto? Provérbios 16, verso 9 vai dizer assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O coração do homem faz planejamentos. Essa palavra planejamento significa estar em um caminho possível de fracasso. Todo projeto, ele pode ser fracassado. Todo projeto, ele pode não acontecer como foi estabelecido. Todo projeto pode dar errado. E é por isso que muitas das vezes nós não entendemos por que nós estabelecemos algumas metas, fazemos tudo certinho, cercamos todo o caminho, e no final as coisas dão erradas. Mas a gente não orou? Mas a gente não buscou a direção de Deus? Mas não houve profetas dizendo que Deus estava neste projeto? Como é que pode ter dado errado? Simples, nunca esteve no propósito de Deus. Não significa que todo projeto que não esteja no propósito de Deus vá dar errado. Se fosse assim, nada que o ímpio fizesse daria certo. Nenhum projeto do ímpio daria certo, porque quando eles vão fazer, eles não perguntam para Deus. Eles não oram ao Senhor para saber. Eles simplesmente se cercam das suas inteligências, das suas capacidades, das suas questões financeiras, dos seus esforços físicos e vão. Muitas vezes dá certo, muitas vezes também dá errado, porque é um projeto, porque é apenas um planejamento.
porque é apenas um caminho direcionado e dirigido pela sua própria vontade, pelo seu próprio desejo. O engano disso é quando você projetou, é quando você arquitetou, é quando você sonhou, é quando você começou a dar início e dando errado, você começa a se frustrar com Deus. Você começa a cobrar Deus por aquilo que nunca foi dele. Você começa a querer que Deus te responda algo que nunca esteve na conversa dele contigo. Você quer respostas de perguntas que nunca foram feitas. Você quer saber o porquê de coisas que nunca foi dito por ele, porque todas as vezes que ele estabeleceu alguma coisa, nunca ficou sem que a resposta fosse sucesso. Nunca teve nada que Deus tenha estabelecido, nunca houve nada que Deus houvesse profetizado através dos seus profetas, que no tempo estabelecido e idealizado por ele, que tenha falhado. Não tenha nada que Deus tenha dito que vai acontecer, que ficou sem acontecer. Nunca houve nada que ele disse vai ser assim, e foi diferente daquilo que ele disse. Todas as vezes em que Deus determinou uma coisa, aquilo aconteceu, sem que houvesse a menor possibilidade de fracasso. Nenhum dos intentos, nenhuma das vontades, nenhum dos desejos, nenhum dos planejamentos, nenhum dos estabelecimentos de Deus já falhou e jamais vai falhar. Porque Deus não trabalha com possibilidades. Você e eu trabalhamos com possibilidades. A gente recebe uma proposta, a gente começa a analisar se aquela proposta ela é benéfica. Você vai arquitetar alguma coisa dentro da natureza humana da razão, você olha se tem capacidade. E sabe por que muitas vidas aqui estão estagnadas? Porque você está vivendo de projeto, você está vivendo de planejamento. Aí você vai lá na gavetinha dos seus sonhos, você começa a vasculhar os seus sonhos, e você começa a olhar para aqueles sonhos, e aí você precisa analisar as possibilidades. Tem condições de construir a sua casa? Ah, não dá, porque o meu orçamento é tanto, e o material vai ficar tanto, então vai faltar. Então o que é que você vai fazer? Você vai guardar, e não vai começar esse projeto, porque ainda não tem possibilidades. Você vai estudar, você vai abrir o seu negócio, a sua empresa, como você sempre almejou. Não dá. O mercado, a economia, o desenvolvimento, os coaches, os economistas não estão fazendo boas previsões para o mercado empresarial. Então guarda um pouquinho mais esse seu projeto. E aí, neste guardar, talvez já foram 10, 15, 20, 50 anos de frustrações, e a sua vida está aí estagnada, parada neste sonho dentro de você, que não sai dessa gaveta, porque você está apenas planejando, porque você está apenas projetando. E aí você precisa ter a possibilidade ao seu favor, para que aquilo possa acontecer. E aí você olha para você e se vê incapaz, e aí você olha para as circunstâncias e não vê um bom vento ao seu favor, então nunca é feito nada. E aí está você, cantor, que não canta mais. E aí está você, pregador, que não prega mais. E aí está você, evangelista, que não evangeliza mais. Aí está você, cheio de dom, mas não visita mais. E aí está você, professor, que não é mais professor, agora é aluno da escola dominical.
E aí está você, investidor da obra, com as mãos fechadas. Vai que de repente precisa. Aí está você estagnado nessa fé, que um dia já superou as barreiras naturais deste mundo, mas que hoje só consegue olhar para as dificuldades. Abandona este projeto e receba o propósito de Deus na sua vida, porque para propósitos divinos não precisa de possibilidade. Ele abre portas aonde não tem porta, Ele cura onde não tem mais saída, se for necessário Ele ressuscita mortos, mas o propósito dele jamais vai deixar de acontecer. Então seja inteligente nessa noite, troque os seus projetos pelo propósito de Deus. Projetos podem falhar, são sujeitos ao fracasso, mas ele vai dizer assim: mas o Senhor lhe dirige os passos. Dirigir os passos significa endireitar o caminho, é dar a direção correta. Como é que esse sonho vai se realizar? Como é que a sua vida vai mudar? Como é que 2025 vai ser diferente? Não é olhando para o mundo, não é olhando para as possibilidades, não é olhando para a estatística, é olhando para Jesus, porque é nele que vai vir a direção, é nele que vai vir o caminho correto, que vai te levar à concretização daquilo que as possibilidades pareciam contrárias a você. Sabe aquilo que ninguém acredita? Se for promessa de Deus, não se preocupa. Você não precisa de ajuda de vereador, você não precisa de ajuda de prefeito, você não precisa de presidente que seja do partido que você votou, você não precisa de poder humano, você precisa do poder de Deus, porque Ele é transformador da realidade, das coisas naturais. Ele modifica até aquilo que é natural. O poder humano é limitado, o poder humano é fiscalizado, o poder humano é contestado, mas o poder de Deus não. O poder de Deus opera coisas milagrosas, coisas impossíveis para o homem, para Ele é possível. Quais são os empecilhos de vivermos o propósito de Deus? Primeiro, a insegurança, é o medo. Tem gente aqui que tem medo de se relacionar com Deus, e sabe onde é que está o nosso medo? A gente tem receio de pedir coisas para Ele que é extraordinárias, e aí a gente começa a se contentar com o pouco. Senhor, eu queria uma casa gigantesca, mas se o Senhor me der só um puxadinho, já está de bom tamanho, eu já estou feliz. Irmão, quer um puxadinho? Vai pedir ajuda lá para o seu vizinho, ele te arruma um pouquinho de areia, o outro ajuda um pouquinho de alguma coisa aqui. Isso são coisas possíveis humanamente. Tenha coragem de pedir coisas a Deus. Se Ele vai dar ou se Ele não vai dar, é problema dele, mas que Ele pode dar todas as coisas, isso Ele pode. Então para de ter medo nessa fé, de que mas vai que eu peço e Deus não dá, de repente isso abala a minha fé. Se isso abala a sua fé, é um sinal que essa fé já nem existe, porque se ela existe, ouse desafiar, ouse acreditar, ouse pedir a Ele: Senhor, eu quero assim, mas todavia seja feita a tua vontade. E se for a vontade de Deus te dar algo grandioso, ninguém vai poder impedir. E não é com o pouco que você vai viver, é com muito do que Deus vai te dar, porque Ele dá sem medida. Só que a gente tem que parar de ser pessoas que vamos associando as coisas às incertezas. Aquele que duvida vai dizer: Tiago, é como as ondas do mar, é levado de um lado para o outro.
Aí você está lá vivendo o propósito, você está almejando coisas grandes, mas aí na primeira dificuldade você afunda. Ah, Pedro, está desafiando? Tem coragem? Então venha sobre o mar. Aí vai lá ele cheio de coragem andando, mas de repente começa a perceber os ventos, as ondas, começa a duvidar e ele vai o quê? Afundando. Tem muitos de nós que estamos vivendo o propósito de Deus exatamente dessa forma. Inicia o ano, não, Senhor, esse ano eu vou fazer, esse ano eu vou te servir, esse ano vai acontecer. Acabou janeiro. Você é dessa turminha que acha que só janeiro que é profético? Você é dessa turminha aí que vive janeiro acreditando que vai mudar o ano inteiro? Aí não acontece até o dia 5, acabou o ano. Ou você é aquele que acredita que não precisa ter números, não precisa ter mês, não precisa ter circunstância, precisa apenas que a vontade de Deus seja estabelecida. Então levanta a sua cabeça aqui nessa noite, para de acreditar em janeiro profético e começa a acreditar numa palavra profética que vem de Deus para a sua vida. Ele está no controle de todas as coisas. Que passe janeiro, que passe fevereiro, que chegue dezembro, não estamos preocupados com o tempo. Quem marca tempo é o homem. Para Deus não há tempo, e se Ele quiser, Ele te abençoa nessa noite, se Ele quiser, Ele te abençoa pela manhã, se Ele quiser, Ele espera você entender que só Ele é que pode fazer por você. Agora uma coisa é, Ele pode todas as coisas. Ouse a pedir, tenha coragem de chegar diante de Deus e pedir coisas grandiosas. Comece a pedir coisas que são impossíveis, porque senão você nunca vai experimentar coisas impossíveis na sua vida. A outra questão pode ser a desobediência, recusar abrir mão dos desejos pessoais. Quantas vezes Deus quis fazer coisas grandiosas na vida dos seres humanos, mas eles escolheram permanecer dentro daquilo que eles desejavam, dentro daquilo que eles projetavam. Senhor, se não for desse jeito aqui, eu não quero. E aí deixam de experimentar coisas maravilhosas para a sua própria vida, por causa da teimosia. A maior armadilha humana se chama teimosia. Estão te alertando, estão falando para você, você sabe que não é este o caminho, mas lá está você acreditando de novo que vai ser diferente. Com todo respeito, mas sabe aquela mulher que vive apanhando do marido, mas sempre acorda acreditando que hoje ele vai ser diferente, até voltar a primeira bofetada novamente, e aí ela acredita que o amanhã vai ser diferente. Tem um monte de gente apanhando na vida, tem um monte de gente vivendo fora dos propósitos de Deus, e já sabe, já entendeu que a sua maneira de fazer não está dando resultado, mas é teimoso, mas é teimosa. Aí Deus já prometeu, Deus já disse para você como é que vai ser quando você fizer o que tem que ser feito, mas você continua aí do mesmo jeito. Sabe aquela pessoa que Deus já perdoou, mas ela continua carregando a culpa dos seus pecados? Sabe aquela pessoa que faz 10 anos que está na igreja, em vez de ficar contando testemunho das boas novas de Jesus, ainda continua contando só como era no velho homem? Porque continua teimando de que Deus tem coisas novas para realizar nas suas vidas. Continua teimando que a graça de Deus é para nós que não merecemos. Continua teimando que a salvação não é para pessoas boas. Todos nós estávamos separados dele. Você acha que alguém aqui nessa noite merece alguma coisa dele? Você acha que eu mereço porque eu estou pregando a palavra dele e você não?
Você acha que o pastor Jonatas merece alguma coisa porque ele está aqui se dedicando à obra de Deus? Você acha que você merece porque você veio aqui nessa noite e cantou, porque você ofertou? Se você acha que você merece, é com carinho, você é um miserável. Você só está vivendo das migalhas, das misérias deste mundo. Agora, se você entendeu que todos nós aqui nessa noite carecemos da graça de Deus, então experimente viver o propósito dEle, entendendo que a vontade dEle precisa existir nas nossas vidas. Pecado pode ser uma das ações que estão nos afastando do propósito de Deus. Vivemos fora do caminho dEle, mas queremos que o resultado seja bom. Tem um monte aí de cristão na mídia, com uma vida perversa, com uma vida irresponsável, mas estão achando que merecem o céu e que vão herdar, e se esqueceram que a porta ela é estreita e não tem como arrombar. O desânimo que consiste no nosso coração de perdermos o interesse pelas coisas de Deus. Já não nos importamos mais com a obra dEle, já não nos importamos mais com as vidas que estão indo para o inferno. Vinde a mim, Senhor, no meu reino, faça conforme a minha vontade, seja perdoado os meus pecados, e os demais, cada um por si, Deus por todos. E vamos perdendo o interesse naquilo que é de Deus, porque aquilo que é de Deus não comunga com as trevas, e não tem harmonia com aquilo que é humano. Se coloque em pé, por gentileza. O salmista vai dizer: não te indignes por causa dos malfeitores. Ou seja, não deixa que o mal apague essa chama dentro de você. Não pare de fazer por causa dos opositores. Não pare de fazer porque não acreditam em você. O salmista vai dizer: confia no Senhor e faz o bem. Ou seja, faça para Deus, independente se as pessoas estão reconhecendo que você é bom ou não, independente se as pessoas estão vendo o seu esforço, faça o bem. O salmista vai dizer: descansa no Senhor, espera nele. Isso significa acalma a sua mente, acalma o seu coração nessa noite. Confia naquele que te chamou, confia no Senhor, então descansa. Deita sua cabecinha hoje no seu travesseiro, talvez como a forma que você não faz há dias ou há meses, porque está tão preocupado que a tua alma na hora de descanso está agitado. Descansa no Senhor, abra sua mente nessa noite para receber a paz de Deus que sobressai todo entendimento. Feche os seus olhos. Eu já vou encerrar, mas deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração nessa noite. Deixa o Espírito Santo acalmar este vulcão de dentro da tua alma. Saia daqui nessa noite renovado, saia daqui nessa noite tranquilo. Aquele que cuida de você não dorme, Ele está zelando pela sua vida e pela sua família. Não vai fracassar, porque Ele vai fazer você conseguir realizar. Descansa nele nessa noite, acalma a sua alma, acalma o seu coração, acalma a sua mente, em nome do Senhor Jesus. Receba a mente de Cristo nessa noite, e ela é uma mente que não usa do acaso, é uma mente que se utiliza da fé. João vai dizer:
Como é que vencemos o mundo? Como é que vencemos a tribulação? Como é que vencemos a depressão? Como é que vencemos a angústia? Como é que vencemos os males deste mundo? Como é que superamos as perseguições? Como é que continuamos quando ninguém acredita em nós? Como é que a gente segue quando alguém nos magoa? Como é que a gente continua quando alguém nos trai? Ele vai dizer: a nossa fé é que vence o mundo. Shenai chomerai chuimianto serra manaba shere randera manaba shune mandanas. Ative a sua fé nessa noite, em nome de Jesus, e todo este mal saia de sobre a sua vida e de sobre a tua casa, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos e te louvamos por esta noite. Te agradecemos e te louvamos pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor Deus, porque as tuas mãos são estendidas sobre as nossas vidas, Pai, e assim nós triunfamos sobre o mal. Abençoa, Senhor Deus, essa igreja. Cubra ela, Senhor Deus, com teu sangue. E toda perseguição sobre este lugar seja repreendida em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de divisão e de contenda que está tentando entrar, Senhor Deus, neste lugar, seja destruído em nome do Senhor Jesus. A comunhão desta igreja contigo não vai ser afetada pelas fofocas. A comunhão desta igreja contigo não vai ser afetada pelos aqueles que saíram e estão maldizendo esta obra. Todo espírito mal seja repreendido em nome de Jesus, e abra, Senhor Deus, essas portas para a salvação de almas. Em nome do Senhor Jesus, sejam abençoados, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém.